Eu sou o Marcos, acadêmico do sexto período de licenciatura em computação, como atividade do Profcast da disciplina de práticas de ensino. Eu convidei a professora mestranda em ensino de história pelo programa de mestrado profissional Prof. História, UFRJ, Campus Universidade Federal do Tocantins, especialização em História e Cultura Afro-Brasileira pela instituição Faculdade de Tecnologia Antônio Propício Aguiar Franco, FAPAF, graduada em licenciatura em História pela Universidade Estadual do Maranhão e professora da Rede Estadual do Tocantins, Francileila Salazar da Silva. Boa noite, professora, agradeço muito a senhora ter aceito o convite. A senhora quer falar alguma coisa antes da gente ir para as perguntas? Sim. Boa noite, Marcos, Vinícius. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Uma honra, na verdade, né? Depois de um tempo sem nos falar, só nos vendo pelas redes sociais, eu fico honradíssima em poder contribuir para o seu trabalho de faculdade. Eu fui sua professora, né? Foi minha Por um professora. tempinho legal aí de 2, 3 anos, né? 3 anos, eu acho. Foi. No Isso, ensino médio. marcou bastante. É. Uma Eu fico muito inspiração, feliz. diga-se de Ai, passagem. obrigada. Obrigada. Só para acrescentar, né? Sou historiadora e estou terminando o meu mestrado em ensino de história pela UFT, agora o UFNT, né? Universidade Federal do Norte do Tocantins, está passando aí por um processo de transição à universidade. E esse mestrado abre possibilidades, abre a mente da gente, e eu espero poder contribuir com o seu trabalho a partir de agora. Com certeza vai contribuir muito. Eu sei que vai. Uma pessoa admirável, de conhecimento e lutas. Podemos começar as Sim, perguntas? sim, pode ficar à Primeiro. vontade. Primeira. Além de ministrar aulas, quais atividades você desenvolve na escola? Então, eu já tenho um bom tempo de sala de aula, né? São um pouquinho mais de 12 anos que eu sou professora, desde, na verdade, de 2006, 2007, perdão. Eu terminei minha faculdade em 2006, né? E já de 2007 para cá, eu tenho atuado em sala de aula, atuado em escolas, tanto do município quanto do estado. Mas, além da atividade de sala de aula, a escola ela exige da gente um esforço muito maior do que só ministrar aula, né? Então, paralela a essa atividade das aulas, né, de preparar a aula, eu tenho tido a preocupação também de trabalhar o lúdico, de trabalhar atividades que venham a congregar com o trabalho da docência, né? Venham contribuir para o crescimento, para a humanização do ensino e especialmente desse processo de conscientização que é a educação. Então, essa atividade paralela seria no sentido de desenvolver projetos dentro da escola, aquilo que a escola possibilita e o que ela não possibilita também, a gente tem caminhado nesse sentido. Sim, sim. Os projetos que a senhora já trabalhou, com certeza foram os que mais me marcaram mesmo, que já teve episódios, né, de uma certa escola que a senhora não poderia fazer tantas coisas, e eu vi que a senhora fez bastante coisa e fez o que deveria ser feito e fez de uma forma, gente, que eu admiro muito. Próxima pergunta. Como você faz para conciliar todas as atividades docentes na escola? Bom, na verdade, você sabe que nós trabalhamos dentro de um regime, né, dentro de um tempo que é
um período que você dedica à atividade escolar, né, de sala de aula. Eu tinha, na época, não recordo, acho que umas 24 aulas, sabe? A gente trabalha com a carga horária máxima, e então todo o tempo da gente acaba sendo ocupado pela atividade escolar. E aquilo que eu conseguia desenvolver a mais era sempre num tempo que eu dedicava a mais do que o tempo que eu estava sendo remunerada para tal, né? Então, o professor ele faz um esforço além daquilo que a escola ou o aluno ele consegue enxergar, o estudante consegue enxergar, né? Porque a atividade escolar, ele exige da gente um planejamento. Esse planejamento geralmente não cabe só no tempo que a gente está dentro da escola. Requer um tempo para você preparar as atividades, né? Principalmente se você tem um diferencial de uma turma para outra, então você tem que pensar metodologias que a metodologia que você aplicou numa turma, de repente não cabe na outra, então você já tem que pensar outra coisa para aquela outra turma. Um tempo de preparo para as atividades, as avaliações, as provas, né? Que requerem um tempo para além do tempo escolar. E fora as atividades que, como você já conhece, eu não deixei de praticar, que são os projetos, né? Esses projetinhos que a gente vem desenvolvendo dentro da escola, pensando em algo para além do ensino básico, para além daquela aula ministrada, né? Então, tudo isso requer um tempo a mais. Conciliar tudo isso, que já é atividade escolar, mais o tempo de vida da gente, que a gente também tem vida social, né? Ou pelo menos tenta ter vida social. Então, conciliar tudo isso requer do professor um esforço enorme, né? Porque. E aí o povo ainda diz que a gente nós somos. Como é que tem uma. Eu já ouvi uma Uma palavra, mas eu não sei se é. daí dos dias atuais, né? Diz que a gente tem regalias, né? Porque a gente tem supostas 2 férias, né? E aí, se o professor não tivesse esse tempo de descanso, que não é a férias, né? Nós temos férias, 30 dias, que é um direito, e nós temos o direito ao recesso, né? O recesso, porque não tem aluno, se não tem aluno, não tem professor. O professor depende do aluno, né? Então, esse tempo de recesso, se ele não existisse, nós teríamos um índice de professores adoecidos muito maior do que o que nós temos nos dias de hoje, porque ele é necessário, gente. É extremamente necessário. Então, seria essa a ideia, conciliar a atividade, dedicar de fato o seu tempo, a sua vida à docência. Mas, lembrando que você tem vida social e você precisa ativar essa vida social. Verdade. Já no estágio, já percebi esse tipo de problema. Já tive uma prévia de como é, Sim. como é essa vida do professor. Admiro muito. Principalmente agora, eu admiro demais. Próxima pergunta. Quais as maiores dificuldades em relação à gestão de suas atividades como professor? Olha, na verdade, essas atividades, e aí eu vou falar algumas delas que você conheceu, né? Tem um trabalho que eu desenvolvo dentro das escolas por onde eu já passei, por onde eu tendo a passar, que é sobre as relações étnico-raciais, né? Essa é uma discussão que, primeiramente, toca muito o meu pessoal, né? Tem muito a ver com a minha própria vida, né? Com a minha vivência, e trabalhar essas relações dentro
do universo escolar requer uma certa gestão das dificuldades que a gente encontra. Que dificuldades são essas, né? Quais as principais dificuldades que a gente tem? Primeiramente é o silenciamento, né? Você não tem uma discussão ativa na sociedade acerca dessas relações, para começar. Essas relações elas têm a ver com a vivência que essa sociedade impôs à população negra, que é histórico, que é ativo, que é dinâmico e que é do dia a dia, né? E essas relações elas foram construídas, pautadas dentro de um racismo velado. Então, uma das primeiras dificuldades é fazer com que esse público, tanto docente quanto os discentes, que são os estudantes, compreenderem que a gente tem um problema muito maior, que é estrutural, na sociedade, né? Um racismo que foi construído de forma estrutural. Então, a primeira dificuldade é essa, né? Existe um silenciamento em torno disso. Como eu sou historiadora, né, e eu percebo também que o estudo da história ele também foi construído, a historiografia também foi construída em torno desse silenciamento. Então, quebrar paradigmas é uma das primeiras dificuldades, né, que é discutir essas relações. Outra questão é fazer com que esse público, né, fazer com que os outros colegas compreendam que o que você tem para discutir não faz parte, não se restringe a uma atividade escolar, não se restringe a um trabalho seu. Então, muitas vezes, eu passei por isso por diversas vezes, né? Os colegas achando porque, como você sabe, eu sempre fui muito ativa, né? Sim, E a ideia de que os colegas tinham de que eu queria me mostrar, né? Então, os colegas muitas vezes não compreendiam, né, que essas atividades, essas discussões vão além da atividade cultural do professor, né? Vai além da atividade do professor. Então, era uma outra questão. Mas quando eles conseguiam compreender que o trabalho não era de um professor, mas da escola, tudo fluía, né? É uma atividade que flui a partir dessa relação. Então, a melhor forma de gerir essas atividades é por meio do diálogo, não tem jeito. Na escola, se não houver o diálogo, não acontece. Então, seria nesse sentido. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas acho que a maior dificuldade era exatamente essa. E a sim, escola entender que é uma obrigação, que ela tem por obrigação, já que ela também é uma reprodutora do sistema, é uma reprodutora da estrutura racista, ela também tem que compreender que ela precisa fazer o caminho inverso. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente ainda tem no espaço escolar. sim, sim. Uma vez eu até presenciei isso, essa dificuldade que a senhora falou, que é, eu lembro que a senhora estava apresentando, fazendo a apresentação dos seus projetos, e um colega seu disse para uma turma dos meus colegas lá, alunos, que a tal coisa que a senhora estava apresentando simplesmente não existiu. E assim, é uma coisa que é um fato, não tem como negar aquilo. Uhum, E, e às vezes, pelo fato da pessoa não sentir na pele o que aconteceu, ela pensa que se ela não sentiu, então não existiu. Que é muito uhum. errado esse pensamento, pelo menos eu acredito que seja muito errado. E essa foi uma das dificuldades. A senhora falando das dificuldades, eu lembrei desse episódio. Uhum. Eu reconheço que realmente Fora é que complicado. a gente está vivendo um momento de negação, né? O negacionismo ele está em alta,
Você vem de uma escola que passou por um processo de militarização, né? É, essa ideia da militarização das escolas, eu não falo de uma, mas eu falo de um projeto de militarização das escolas, como se esse fosse o melhor caminho para a educação, né? Que é, de alguma forma, doutrinar, porque o papel da escola é doutrinar o aluno. Mas essa ideia de doutrinar esse aluno, colocar ele dentro de uma caixinha, de um modelo, né? Será que esse Todos é, de iguais. fato, o melhor caminho para todo mundo? É um modelo que a gente não pode negar, ele tem a sua eficiência, né? Tem a sua eficácia, mas ele não cabe para todos. Pelo menos eu acredito nisso, não cabe para todos. E tem-se que se pensar o sistema educacional num todo para corrigir os erros aonde está, mas eu acredito que essa militarização total do processo educacional não é o melhor caminho. Sim, sim, concordo plenamente. Posso ir para a próxima pergunta? Sim, pode. Você ocupa ou já ocupou algum cargo na escola além de ser professor? Como foi? Não, graças a Deus não. Não, né? Não, reconheço que o trabalho dos outros colegas que estão em gestão, em secretarias, nas coordenações, é um trabalho extremamente cansativo, pesado, requer as suas competências. Eu nunca exerci uma outra atividade que não a do professor, então, cada um tem a sua parcela, né? Tem o seu peso dentro. E uma escola ela não funciona sem uma coordenação, sem uma gestão, né? Uma direção, e também não funciona sem professores e alunos. Então, acho que cada um tem um papel, e o meu papel, eu acredito que eu cumpro muito bem, estou satisfeita com ele por hora. Pode ser que em algum outro momento eu tenha a necessidade de exercer uma outra atividade dentro da escola, fora da sala de aula, mas por hora, não. Eu nunca exerci e admiro também o trabalho dos meus outros colegas. Cumpre muito bem seu papel como professora. Excelente, eu sou testemunha disso. A próxima. Quais Muito ferramentas, bom. quais ferramentas você utiliza nas atividades burocráticas da escola, tais como diários, frequências, notas, etc. Então, essa parte burocrática, ela sempre existiu, né, para os professores. A princípio era o diário, ele era manual. Eu trabalhei na escola municipal por um bom período em que o diário ainda era manual. A rede estadual logo colocou esse diário nas plataformas, né, digitais, e o município também acompanhou, o município fez a mesma coisa. Então, sim, a parte burocrática ainda é preencher diários, eles precisam, né, registrar as frequências, as notas, e isso geralmente nós não fazemos no mesmo dia, mas junta um período de coisas registradas nesse diário manual que a gente faz à parte para depois registrar no sistema. Além dos diários, tem também os planos de aula, né? Um plano de curso que ele é feito antes mesmo das aulas começarem. Os professores são convocados bem antes dos alunos, né? E aí a gente precisa fazer um plano de curso, o que você pretende trabalhar no ano letivo. E esse plano de curso ele é feito com base no que a SEDUC, a Secretaria de Educação, disponibiliza para os professores, né? A secretaria ela tem
ela tem um plano de curso, onde tem os conteúdos mínimos que os professores têm que ministrar ao longo do ano letivo, e aí você registra o plano de curso, e ao longo do período, a cada 15 dias ou a cada mês, você vai registrando os planos de aula. Então, a parte burocrática, ela existe, tá? Então, é o que eu falei lá no início da nossa conversa. O trabalho do professor não é só ministrar a aula, preparar a aula. Tem essa outra parte, né? Burocrática, que são os diários, as notas, as provas e os planos de aula e os planos de curso. Assim, entendi. Próxima. Como estão sendo desenvolvidas as atividades nesse período de pandemia na escola em que você trabalha? Então, como eu te falei, Marcos, eu não estou em sala de aula. Porém, de 2020, 2021, eu me afastei, né? Eu consegui uma licença em decorrência do mestrado, um direito que o professor tem de se afastar para sua formação, mas eu senti nesse período de pandemia, por conta das aulas do mestrado, que também passaram para o modelo de aula nesse formato digital, né? Sim, remoto, né? E isso, ensino remoto. E aí a gente meio que também teve que viver essa experiência de alguma forma, até porque a minha pesquisa não parou, né? Eu tive que continuar pesquisando nesse modo remoto. Então, o Google Meet tem sido uma das principais ferramentas. Eu utilizei na minha pesquisa, né, no meu trabalho de pesquisa, para poder entrar em contato com o público-alvo da pesquisa. Nas nossas aulas do mestrado, nós utilizamos o Classroom, e aí os colegas me informaram porque a gente acaba também tendo que conversar com os que ainda estão em sala de aula para entender como é que está sendo a dinâmica. E aí eles têm usado outras plataformas digitais que têm auxiliado bastante o trabalho dos professores. A maioria dessas plataformas são do próprio Google, né? Como o Google Forms, meu colega me falou deste. Outros apresentaram outras plataformas, que uma chamada de Prezi, eu não conheço boa parte dessas, mas a que eu realmente tenho utilizado com mais frequência é o Classroom e o Google Meet para as reuniões. Entendi. E na escola, esses meus colegas têm usado essas outras plataformas para adicionar atividade, né? Para fazer essa troca com o público. Eu acredito que quando eu retornar, já a pandemia já vai ter minimizado um pouco, né? Eu acredito que eu retorne o ano que vem para a sala de aula, e eu espero já não pegar essa fase de ter que mexer com tantas plataformas, né? O trabalho do professor ficou muito mais puxado, muito mais cansativo, porque ele tem que preparar a aula para quem está frequentando a escola presencial, quanto para quem está nesse modo remoto, né? Porque nem todo mundo retornou, nem todos os pais optaram pelo retorno dos filhos. Sim, o famoso E, ensino híbrido, né? e fora que eu tenho conversado também com o pessoal de Araguatins, né? Porque eu estava trabalhando em Araguaína, mas em Araguatins, como tem muita gente que mora na zona rural, né? Não tem acesso à internet, né? Tem muito aluno ainda que não tem uma internet que tem essa qualidade, né? Que dê para acessar as aulas, o ensino remoto. Os professores tinham que estar ainda preparando o material para deixar na escola para os pais irem buscar e o aluno responder essas atividades e depois
devolvê-las na escola. Então, o professor está tendo aqui 3 trabalhos diferentes para uma mesma coisa, para atender vários públicos dentro da escola. Entendo. E há quem diga que o professor trabalha pouco, né? Exatamente. Nesse intervalo tem que cuidar de filho, né, que está em casa, tem que cuidar da Só não trabalha, casa. não tem vida. Complicado. Bastante. Para você, as tecnologias utilizadas são suficientes para atingir os objetivos que você deseja alcançar? Nesse caso, esses objetivos seriam para os alunos nas aulas. Aí é onde a gente esbarra no problema que eu pontuei, né? Hoje existem várias plataformas sendo disponibilizadas, né? Inclusive o Windows, se eu não me engano, disponibilizou inclusive cursos e 1 ano de uso das suas plataformas gratuitamente, né? Porque vocês sabem que o programa do Windows você tem que comprar, né? Sim. Eles disponibilizaram para que os professores pudessem dinamizar o trabalho. Então, não é por falta de ferramentas, essas tecnologias elas existem, porém é o que a gente precisa entender é que aí é onde eu entro. Agora, esse período de pandemia mostrou o quão desigual é esse país, né? Aliás, mostrou, não, a gente só escancarou, na verdade, o quão desigual é o país, o quão desigual são o público da nossa escola, né? No mesmo ambiente, no mesmo lugar, você tem gente de todas as classes, pessoas em diversas situações, inclusive em situação de pobreza extrema, né? E que não tem esse acesso a essas plataformas. Então, não adianta a gente ter um monte de tecnologias e não ter formas de como fazer essas tecnologias chegar aos nossos alunos, né? Fazer com que esses alunos tenham esse acesso. Porque isso aí vem de um problema muito maior, que é estrutural, que é uma pobreza estrutural. E aí, se você for perceber quem é esse público que mais foi atingido por essa pandemia, é essa classe pobre, negra, ou mesmo rural, né? Uma população campesina, né? Que ainda faz essa transição entre o campo e a cidade. Então, tecnologias existem, mas elas precisam ser democratizadas, né? Elas precisam chegar aonde elas não têm chegado, que é nesse público que depende, né? Que é esse público pobre que a gente tem ainda. E é um problema extremamente estrutural da má distribuição de renda, de riqueza desse país. Reflete em tudo. Então, seria necessário criar programas sociais que dinamizassem e distribuíssem uma internet, né? Que essa internet chegasse nesses lugares. Então, até existe uma outra ideia de prefeituras, de cidades, de governos, né, de manter uma internet numa praça. Mas esse aluno vai para a praça? Como é que é? Né? Ele vai passar horas na praça tendo que fazer um trabalho que depende muitas vezes do livro didático, né? Que muitas vezes depende ali do caderno, enfim, do ambiente propício para esse estudo. Enfim, nós temos uma série de problemas e eu tenho dialogado com meus colegas e o que a gente tem percebido é isso, esse fosso social que nós temos na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Exatamente, falou tudo. Próxima pergunta. Quais são seus anseios em relação à educação brasileira? São vários, né? A gente Pode ficar à sonha, vontade.
nós sonhamos, né? Eu tenho visto assim o quão mal interpretado tem sido, né, o grande educador Paulo Freire, né, que de alguma forma ainda ensina o professor a sonhar, né, a sonhar com uma educação melhor, uma educação de qualidade, uma educação mais plural, uma educação que fomente, que respeite, que discuta, que problematize a diversidade é, dentro e fora da escola, uma educação que alcance todos os cantos, que chegue em todos os cantos, porque a gente ainda tem um índice muito alto de analfabetismo no nosso país e de muita gente que até chega à escola, mas desiste da escola, né? Por uma série de outros problemas, é, enfim, como eu disse, por questões estruturais, sejam elas econômicas, raciais, ou outros problemas estruturais, né, acabam meio que desistindo da escola. Então, o que eu anseio é uma educação de fato libertadora, uma educação que contribua para um processo de humanização, que contribua para um processo de conscientização dessas mentes, né? Que esse público que a gente atende, quando sair da escola, reconheçam o valor dos seus professores, né? Reconheçam que sem esses professores, seria, não vou dizer que impossível, porque hoje você tem a internet aí para te atender de tudo que é jeito, né? Mas sem os professores você perde uma ponte extremamente importante, que é essa educação humanizada, né? Que é o contato, né? Com o outro. Então, o que eu anseio para a educação é isso. E valorização, né? Valorização do profissional da educação, melhorias nas condições de atendimento na escola e democratização do sistema, né? Democratização desse sistema. Inclusive, se a gente ainda tiver que depender dessas tecnologias por mais um ano, né? Que isso chegue, né? Já são 2 anos de experiência e a gente ainda não consegue atender o público como um todo da escola, né? É isso. Realmente, sábias palavras. Como você pretende contribuir para a melhoria da educação após a conclusão do seu mestrado? Quais são seus projetos? Então, eu te falei lá no começo da nossa conversa, né, que o mestrado ele me ajudou a abrir, abrir mais um pouco a minha mente, né? Porque qual é a ideia do mestrado? O mestrado profissional, esse mestrado que eu estou fazendo, é um mestrado justamente para aquele profissional que já atua numa determinada área, no meu caso, na educação, e que precisa passar por uma formação, né? Voltar para a universidade. Eu passei um pouco mais de 10 anos longe da academia e minha formação sendo buscada muito mais por mim, muito mais pelo meu esforço, do que de fato por uma coisa estruturada, né? Estado, governo tem que estar ofertando formação para os professores, né? Essas formações elas chegam, mas muitas vezes não chegava para a minha aula, para a minha área, para o que eu me propus estudar, né? Então o mestrado ele tem esse papel, né? E um dos objetivos do meu mestrado é eu pegar essa minha experiência de sala de aula, essa minha experiência de sala de aula, e construir um produto no final, construir um produto, uma proposição didática, né? Eu preciso levar algo de volta, né, para a escola, né? Então não é só para mim estudar.
estudo, mas eu tenho que pensar em algo para eu devolver para a sociedade, né? Então, como o meu foco de estudo são essas relações raciais, o meu projeto de pesquisa foi justamente em torno dessas relações, do processo de identidade do alunato negro, dessa instituição militarizada, né? Que eu atuo. Então, compreender de alguma forma, contribuir de alguma forma para que essa escola, que tem contribuído para o silenciamento dessa comunidade negra, possa ter um espaço de fala, porque ele fala, mas muitas vezes ele não é ouvido. Então, a ideia do meu projeto de pesquisa foi nesse sentido, buscar valorizar as identidades que ali estão, né? E que muitas vezes são silenciadas, são apagadas, né? E aí eu vou dar um exemplo de apagamento identitário, né? Por exemplo, o cabelo crespo, né? O cabelo crespo é entendido pela comunidade negra como uma identidade e que precisou ser ressignificado, que precisou ser positivado, né? Porque por muitas vezes, por muito tempo, esse cabelo crespo, esse cabelo afro, ele foi apontado como um cabelo sujo, como um cabelo que fede, como um cabelo ruim, como um cabelo de bombril, né? E a escola, ela domestica esse corpo, ela domestica esse corpo. Esse é o papel da escola, de qualquer escola, domesticar os corpos. Mas na instituição militar, numa instituição militarizada, esse corpo ele tende a passar por um processo de domesticação maior, porque, como você sabe, os meninos não podem ter cabelo comprido, né? Tem que cortar. Então, o menino negro, ele nem sequer tem a possibilidade de chegar a gostar desse cabelo crespo, porque ele já aprendeu desde cedo na família que esse cabelo era feio, então ele tinha que podar o cabelo o tempo inteiro. E aí a gente vai para uma instituição que acaba, de alguma forma, fomentando isso, né? Então, é nesse sentido. Fazer, mesmo que esse aluno opte por essa instituição, quando ele sair, que ele não tenha vergonha de mostrar esse cabelo, né? Que ele aprenda a gostar do que ele tem, que está escondido ali dentro da boina, ou pelo corte da tesoura, não só o menino quanto a menina também. Então, é nesse sentido. Além disso, a ideia do meu projeto de mestrado é procurar mesmo passar por um processo de construir, um processo de construção da consciência crítica desses alunos, né? Entender que o racismo é um processo estrutural e que todas as instituições, escola, família, igreja, todas as instituições da sociedade, elas acabaram de alguma forma contribuindo para a perpetuação do racismo, para a invisibilização da população negra e para o privilégio, para a construção do privilégio branco, né? Inclusive, as escolas ainda privilegiam uma educação eurocêntrica, uma educação pautada na branquitude e que acaba, de alguma forma, invisibilizando as outras identidades, a identidade indígena, a identidade do japonês que ali está, né, que também contribuiu para a identidade negra, enfim, para as várias identidades, para a identidade de gênero, enfim, para essas identidades que são invisibilizadas dentro da escola e que não são problematizadas, né? Elas precisam aparecer. É nesse sentido, eu acredito que o meu projeto de mestrado caminha nesse sentido. Uma educação mais decolonial. Perfeito. Eu imagino, a senhora já contribuiu tanto antes mesmo do mestrado, imagine agora. Eu Olha ninguém espero. segura essa mulher. Contribui muito, com certeza.
Próxima. Dos trabalhos que você desenvolve na escola, qual deles você considera mais importante? Ah, tá na cara, eu Imagino já fiz. todos. Teve um ano que, todos os anos, desde que eu entrei para a educação, né, desde que eu me tornei professora, que eu trouxe, que eu levei essa discussão para dentro das escolas, né, que é a discussão acerca das relações raciais, e essa eu, inclusive, fui uma das pioneiras na cidade de Araguatins a fomentar essa discussão dentro das escolas, que até então as escolas não trabalhavam, e aí mostrar a importância, inclusive, de uma data que estava lá no calendário, mas que as escolas ou simplesmente ignoravam, né? E que hoje a gente tem, né, em Araguatins, projetos consolidados, né, que outros professores realizam. Então, com certeza, essa atividade em torno da discussão das relações raciais, né, da consciência negra, foi um dos principais trabalhos que eu já realizei. Mas eu também fomentei outros projetos que, inclusive, me levaram para uma formação em Brasília, para missão pedagógica. Eu fui representando o estado do Tocantins, eu e um outro colega, e o trabalho era para fomentar a cidadania dentro da escola, né? E aí, essa atividade que eu já desenvolvia, ela na verdade, ela é um trabalho de proposição cidadã. Mas aí eu tinha uma outra atividade, que era, eu batizei essa atividade, eu realizei ela por uns 2 anos, 2, 3 anos, e eu batizei de a minha escola é qualquer lugar. O nome do meu projetinho era esse. Minha escola é qualquer lugar. E aí, nesse projeto, eu trouxe os meninos para uma atividade em Imperatriz, né? Estava tendo uma exposição do Egito no Brasil, aqui em Imperatriz, no shopping, e eu trouxe esses alunos. E aí, na oportunidade, eu tinha que pensar muito mais do que uma visitação. Então, a ideia era fazer também com que eles entendessem como gastar o dinheiro deles, né? Então, estava ali, de certa forma, a educação financeira. Não no sentido de ensinar os meninos a investir dinheiro, não, não era esse o foco, mas Mais questão aprender como interdisciplinar. gastar o dinheiro, né? O dinheiro que os pais deram para aquele passeio, como me sustentar durante aquele dia, né? Sem ter que o outro colega me ajudar no final. E foi bem interessante, foi um acordo com os pais. Uma outra atividade dentro dessa ideia da minha escola, em qualquer lugar, foi com os alunos do EJA, da Escola Municipal de Araguatins, e aí nós fizemos visitações aos assentamentos de lá, né? Vale lembrar que Araguatins é o município do Brasil com o maior número de assentamentos, e é uma informação que pouca gente dentro de Araguatins sabe, né? Que passou pelo processo da reforma agrária. Então, era algo que sempre me despertou muito. Eu digo, nossa, a gente tem um nicho dentro de Araguatins, né, de, de, de estudo, de possibilidades, e por que não explorar, né? Então, a ideia era fazer com que os estudantes entendessem o processo, né? Como é que aquelas pessoas adquiriram a terra, como é que elas trabalhavam a terra, né? Como é que elas se viravam ali para se manter naquele lugar. Então, esses projetos que eu realizei me levaram para a missão pedagógica, que eu acho que foi uma das principais experiências, formações que eu tive enquanto professora, muito, muito interessante. Então, assim, todos eles ajudaram a fomentar essa ideia de cidadania, mas com certeza a discussão das relações raciais, a consciência negra, da identidade negra, foram as principais, e a gente deixou de alguma forma algum legado
porque as escolas do município, como todas, já realizam, e inclusive o município tem uma atividade que abrange todas as escolas, né? É um evento enorme que é feito. Claro que muita coisa precisa ainda ser revista, ser feita, ser discutida com mais seriedade, para além do auê, para além da ideia de cultura, entender que a população negra está aí e que ela compõe, que ela é um sujeito da história, precisa ser não só reconhecido, mas valorizado, e inserido de fato, né? Entendido de fato no que ele, da forma como ele vive, essas comunidades que ainda são invisibilizadas. Sim, sim. Inclusive, foi o trabalho da senhora, os trabalhos que a senhora desenvolveu na consciência negra, foram os que mais me marcaram, porque nos anos anteriores eu não lembrava tanto, mas quando era você que trabalhava, marcava muito, eu tenho as memórias muito vivas na minha mente. E, com Logo eu certeza, era essas... a pessoa que dançava, né? Sim, sim, dançava, Organizava a peça teatral, a pesquisa. sim, e era tudo, nos meus olhos era tudo muito perfeito, tudo muito lindo. E foi a senhora que despertou em mim de eu ir atrás dessas questões raciais, porque antes eu não me interessava tanto. E eu via que é preciso a gente ir atrás. Não que eu esteja inserido no grupo, mas eu preciso saber. Eu sou brasileiro. Sim, A sim. senhora despertou esse interesse em mim e até hoje eu estudo, eu pesquiso muito sobre isso. E eu lhe agradeço muito. Ai, que Foi uma bom. luz para mim. A próxima pergunta. A, afinal, que recado você deixa para quem está iniciando a licenciatura? Eu digo não desista, né? Porque nós precisamos de professores. Né? É por meio da licenciatura que você se torna um professor. Né? Tem muita gente que faz o bacharelado, né? Mas depois, se quiser ser professor, ainda que seja na docência, né, de ensino superior, precisa fazer um curso de docência, um curso complementar, né, ou uma especialização em docência. Então, é necessário as licenciaturas. Apesar de, aí eu vou contrariar o presidente, né, que diz que tem professor demais já, né, a gente tem professor demais, isso atrapalha. Será que nós temos professores demais? Fazendo assim algumas pesquisas e já algumas estimativas, provavelmente daqui a um tempo o governo vai ter que estar fazendo campanhas para chamar o estudante, né, para a docência, né, porque desvalorizou demais esse grupo. Né? Esse grupo foi extremamente desvalorizado por muito tempo, né? E isso faz com que o estudante, né, ele acabe se interessando por outras áreas, né? E o início, acho que a primeira brincadeira que você tem quando é criança é imitar o seu professor, né? Quem é que nunca imitou o professor? E aí você vê ao longo, né, da caminhada estudantil, isso se perde. Os alunos, você vê os alunos não se interessarem mais pela docência, né? E aí a gente precisa resgatar isso, né? Porque sem o professor não existiria as outras profissões. O que é necessário é valorizar essa profissão da mesma forma que você valoriza a do médico, a do advogado, a do dentista, né? A do engenheiro. Nós precisamos valorizar, e a valorização não só no quesito remuneração, mas valorização de fato de pessoas que levantem essa bandeira, né? Então, quem poderia levantar a bandeira que não fosse o próprio professor? Você vê muitos professores desestimulando os seus alunos a não fazerem a docência, porque de fato é algo muito difícil ainda. Né? É uma carreira, não vou dizer que são mil maravilhas, porque não é, a gente não vai enriquecer, né? Já vou dizendo isso. Né? Nós não vamos enriquecer por meio da docência, a gente tem consciência de que a docência não vai te trazer riquezas materiais, né? Mas
te possibilita viver bem, né? Viajar, se você conseguir se organizar, mas é preciso valorizar, porque o professor ele não é sozinho, o professor tem família, né? Se não é os pais, muitas vezes é a esposa, é os filhos, e aí ele precisa ele precisa estar bem amparado, inclusive psicologicamente falando, psiquicamente falando, para ele poder ser amparado no momento de doença, no momento que a família precisa, né? Para que ele adquira as coisas sem precisar dividir em 1000 vezes, né? Sem precisar se endividar para poder ter as coisas, porque é assim que o professor consegue ter a casa, né? Se endividando com o banco, com isso. Então, não, nós queremos uma profissão em que o professor seja valorizado em todos os aspectos, né? Não só no aspecto financeiro, mas nesses outros aspectos culturais, no aspecto de saúde, enfim, tenha condições de trabalho digno, né? Que não acarrete tanto a vida dele e como, por exemplo, as cargas horárias excessivas que o professor trabalha, né? É nesse sentido. E sim, façam licenciatura. Quem acha que não tem o dom, você acaba descobrindo que a educação ainda tem um caminho que possa te proporcionar felicidade, que é ver os outros felizes. Perfeito. Logo na minha turma de ensino médio, eu já via as pessoas se discutindo o que que elas queriam, qual faculdade elas queriam cursar, qual curso, né? E eu sempre via, a discussão era sempre direito, era medicina, e eu falar que queria licenciatura era uma coisa muito absurda. Os meus colegas achavam muito absurdo. Aí eu, gente, eu vim de uma família que é de professores. Minha mãe é professora e eu admiro muito o trabalho dela. E se eu puder, eu vou seguir os passos dela. Também não é só. Eu não me admiro não só pela minha mãe. Tanto na escola, eu já vi tantas pessoas que eu admiro muito. Você é uma delas. E eu me espelho muito em cada um. E eu espero ser pelo menos um terço do que você e os outros profissionais são. Obrigada. Eu também tenho uma admiração enorme pelos professores, especialmente da educação infantil, né? O professor alfabetizador, né? Porque a gente tem, nem todo professor é alfabetizador, né? Mas o professor da educação infantil, aquele professor lá da educação básica das primeiras séries, que é o que ensina a ler, escrever, gente, nós precisamos aprender a bater palmas e não sei se você sabe, mas esses são na escala da educação os que menos recebem, né? Os que são mais desvalorizados. É o professor alfabetizador, né? Então a gente ainda tem uma disparidade, inclusive no nosso meio, né? Dependendo do grau que você leciona, né? Aí muitos professores querem se tornar professores universitários porque é a área que melhor remunera. E isso é importante também. Mas não esquecer que a gente precisa atender à educação básica. E aí, em algum momento, para você começar, você precisa começar por ali. Então, sim, façam licenciatura e façam no sentido de também se sentirem felizes com a profissão, né? Porque a gente vê muitos os jovens escolhendo a profissão porque dá dinheiro e muitas vezes não é feliz com a profissão que escolheu, né? Não à toa, vemos aí vários casos de jovens que estão cursando medicina na universidade mais famosa do país, né? Numa UFRJ, numa Unicamp da vida, e aí vai e comete suicídio, né? Ou desiste do curso, enfim.
Então, não escolha a profissão só porque você quer ganhar dinheiro. Óbvio que a gente tem que escolher pelo dinheiro, porque quer viver melhor, mas pensando na sua felicidade. Será que aquilo ali vai me fazer feliz? Acho que é por aí. Perfeito. Professora, essas foram todas as perguntas daqui do roteiro. Eu quero agradecer a senhora. Muito obrigado por ter aceitado participar desse Profcast, que é um Profcast, não um podcast. Agradeço muito a senhora ter tirado um tempo para me responder, para me atender aqui. Muito obrigado mesmo, sou grato não só por isso, mas por todos os ensinamentos que você já, já me ensinou. Muito obrigado mesmo. Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo pela oportunidade, por permitir que a gente consiga se expressar de alguma forma. Agradeço suas palavras, Marcos. Com certeza você vai ser um excelente professor. Me ajudou demais em vários momentos, principalmente com as tecnologias. Eu sempre recorri ao Marcos quando Sempre eu estou estava aqui, aperreada quando com alguma precisar. coisa, viu? E vamos fazendo essa troca, né? Estamos aqui para isso. Muito obrigada. Sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Desejo o mesmo para você. Professora, vamos só registrar esse momento. Você aceita? Eu posso tirar um print, uma foto? Sim, sim, claro. Posso perder essa Cadê tua cara que eu não oportunidade. estou te vendo?